Boa tarde, meu nome é Alexandre Cola, eu sou professor de indumentária e hoje nós vamos ter uma aula sobre a evolução da indumentária e da moda, ok? A história dos figurinos começa na Grécia. O teatro grego é a origem da arte cênica e as roupas do dia a dia dos homens e das mulheres entraram em cena. A vestimenta grega era quase igual para os dois sexos. Ambos se vestiam com o peplo, ou quiton, o hemation e a clâmide. A roupa grega era composta por retângulos de tecidos de vários tamanhos, drapeados diretamente no corpo. A forma básica de suas roupas era um retângulo, que não era costurado, apenas prendiam o tecido com alfinetes, chamados fíbulas, nos ombros e amarravam a cintura fazendo os drapeados. As fíbulas as fíbulas é que davam forma da roupa no corpo dos homens e das mulheres. Era esse alfinete, muito parecido com o alfinete de fralda usado para prender fralda das crianças, que hoje nem se usa mais, não é mesmo? E aí as roupas eram colocadas sobre o corpo e presas com esses alfinetes. O peplo, ou quiton, era usado pelos dois sexos, mas o masculino tinha o nome de caene. Era aberto do lado direito e dava mais liberdade à movimentação das pernas para andar. Ou seja, seria um vestido, né? Sem costura, sem nada, e desse lado direito, totalmente aberto, para que ao andar as pessoas tivessem um movimento nas pernas, porque se a roupa fosse justa, ia ser praticamente impossível movimentar. O hemation era um tecido retangular, bordado nos quatro lados, e era usado tanto pelos homens quanto as mulheres. Ele tinha uma finalidade. Ele servia para tampar o frio e cobrir a cabeça nos momentos de chuva, quando eram pegos na rua, apesar de já terem sombrinhas, chamadas umbrelas, né, e guarda-chuvas, como a gente conhece hoje. Ok? Esse aqui são dois trajes, né, duas ilustrações de trajes masculinos. Ao fundo, lá, um senhor, um ancião, um homem já dos seus 60 para frente, um rapaz da faixa de seus 30 a 40 e um jovem, tocador de lira. E do lado de cá seria um camponês e um escravo. Vocês têm uma noção de que são 5 roupas totalmente diferentes uma das outras, mostrando exatamente a classe social de cada pessoa aí nesse momento. A indumentária do teatro romano. Os atores do teatro romano se vestiam muito parecido com os atores do teatro grego, usando inclusive os mesmos tecidos feitos de lã de carneiro. Os atores romanos eram todos escravos, enquanto que os atores, né, gregos eram todos cidadãos livres e cidadãos atenienses. Nem estrangeiros era permitido nas companhias de teatro, tinham que ser todos cidadãos atenienses, nascidos em Atenas. Certo? O povo romano copiou a simplicidade dos gregos na maneira de se vestir. Os homens usavam um saiote simples, que durante o Império foi substituído por uma túnica costurada equivalente ao quiton grego, que era aquela túnica grande, e só que agora há uma costura nessa roupa, não mais ela presa só com fíbulas, como no figurino grego. As túnicas receberam mangas e um corte mais anatômico. Era feita por 2 pedaços de tecidos costurados, vestido pela cabeça e presos por um cinto. O comprimento ia até os joelhos. Para os homens, em ocasiões específicas, ia até o tornozelo. Mas as mulheres eram sempre longos até os pés. A mulher sempre tinha que cobrir o seu corpo todo. Era uma coisa de status, né? Uma mulher aparecer o corpo seria uma coisa mais vulgar. A lã era a fibra mais usada nas roupas romanas. Para a maioria das roupas, a lã branca era perfeita. A lã natural, escura, né, aquela lã amarronzada,
foi usada para a confecção de togas e roupas de trabalho, sujeitas às sujeiras e às manchas. A seda da China foi importada já no século III a.C., mas era usada só pela elite, os grandes senadores e os imperadores. O povo sempre se virou com o que tinha. Se vestindo na Idade Média. O povo que frequentava as roupas e praças públicas para assistir às representações teatrais da Idade Média usavam roupas que procuravam ocultar as formas do corpo. Na fase românica, o início da Idade Média, as roupas ainda eram influenciadas pela moda bizantina, que é uma moda de Bizâncio. Bizâncio foi a segunda capital do Império Romano, que hoje é a cidade da Turquia, né? A capital da Turquia hoje. As cruzadas trouxeram para a Europa, para a corte, para a nobreza, um refinamento de costumes. Trouxeram também as técnicas de fabricação da seda, e também de tecidos preciosos, como brocados, tafetás, chamalotes e adamascados. Os tecidos rústicos de lã e algodão quase não sofreram tingimentos. E era ainda usado pela classe pobre. Sempre o pobre vai ter sempre o acesso às coisas mais simples. Os tecidos nobres é para a nobreza, ok? No século XV, as roupas passaram a ser muito enfeitadas, com bordados em fios de ouro e prata, mas só para a nobreza e o clero. O povo, como eu disse, sempre usando roupa de lã, e agora o algodão, que já estava bem mais acessível para o povo. Os calçados masculinos eram esse trabalho feito em couro, com esse bico enorme, comprido, às vezes tão comprido que eles pegavam a ponta do sapato e amarravam com uma corda no joelho. E as mulheres usavam meia e calçavam esse tamanco com essa plataforma chamado chopines, geralmente para sair à rua, principalmente porque podia chover e não sujar os pés, não sujar as meias e a barra dos seus vestidos, certo? A indumentária na comédia dell'arte. O aparecimento dos elementos da comédia dell'arte surge a partir de meados do século XVI. E cada vez mais se ouviu falar dos espetáculos e das máscaras. Aqui é uma representação de um espetáculo da comédia dell'arte, lógico que é um espetáculo moderno, mas vocês vão ver aqui os personagens da comédia dell'arte que a gente sempre viu nesses espetáculos. Em 1750, na Itália, forma-se a primeira companhia destinada a representar no estrangeiro. Esta companhia foi organizada por Alberto Gradassa e viajou pela França e Espanha. E, pela primeira vez, põe esses países em contato com a técnica da arte cênica italiana. Aqui, novamente, um outro espetáculo da comédia dell'arte, com os principais personagens da comédia dell'arte, né? Que nós vamos ver já já. As máscaras eram em maior número do que hoje se conhece. Uma grande quantidade de máscara desfilou pelos palcos do mundo dos 2 séculos de existência da comédia dell'arte. Os personagens eram sempre os mesmos, não importava o tema da peça, não interpretava o que ela estava sendo abordada. Eram sempre os mesmos personagens que representavam as suas classes sociais. Então, nos espetáculos sempre ia ter o Arlequim, o Brighella, a Colombina, o enamorado, a enamorada, o Pantaleão, o doutor e o Capitão Matamoros. Sempre eram esses personagens que estavam em cena com as suas roupas características, que era o visual, e todo mundo, então, identificava, olha, esse personagem. O Pantaleão está sempre de preto e vermelho. Então, todo mundo sabia que o Pantaleão estava ali representando um senhor de idade da classe A, da elite. O doutor, um homem todo de preto, era um homem letrado, alguém que tivesse um curso superior. O Arlequim e a Colombina e o Brighella eram escravos, geralmente os empregados, com as suas roupas rasgadas, remendadas, era a classe mais pobre.
o enamorado e a namorada, a elite, né, os filhos do Pantaleão e do doutor, e o capitão Matamoros, a justiça, certo? Essas máscaras representavam tipos do povo, com características de sua classe social, e seus figurinos também satirizavam a moda da época. Ele não era realista, ele sempre colocava um tom cômico, exagerado, como a gente faz nas farsas hoje, como faz um espetáculo de comédia em que a gente exagera. Eles estavam exagerando. Personagens com nariz grande, com barriga, com a testa, com chifre, e assim por diante. A indumentária do teatro renascentista. Para renascer o teatro na Itália, foi preciso rever as obras dos mais ilustres autores teatrais. Plauto, Terêncio e Sêneca. A comédia voltou com força total e foi a grande alavanca para o surgimento das artes cênicas em toda a Europa. Isso a partir da Itália, ok? A influência medieval foi sendo abandonada aos poucos. Alguns detalhes surgiram nas roupas. Os vestidos, pela primeira vez, são costurados na cintura e divididos em duas partes. Assim, a parte de cima passa a ser mais justa no corpo, os decotes baixam e deixam a mostrar o colo, que é essa parte de cima aqui. Mas não pense você que era o pelo direto, o peito das mulheres, não. Debaixo disso tinha uma camisola, chemise, branca, com a gola alta, renda, porque uma mulher recatada, uma senhora da nobreza, jamais podia mostrar qualquer parte do seu corpo. A única coisa que aparecia era o rosto e suas mãos. O resto era totalmente encoberto. O pobre, né, o que tinha lá, o pano que tinha, ele enrolava no corpo e vivia como dava. A moda sempre vai ser para a elite. O povo sempre vai pegar aquilo e vai adaptar pelas suas condições monetárias. Certo? O calçado feminino continuou bem simples. Ele estava sempre oculto nos longos vestidos. As mulheres da elite usavam sapatos de seda, sapatos de brocados, com bordados, com fitas, etc. E tal. O povo, as mulheres usavam chinelos de couro cru em cima do pé. Quando tinham dinheiro para comprar esse chinelo, os homens usavam tamanco, uma bota, um pedaço de couro amarrado, enrolado no pé e amarrado com tira. Na maioria das vezes, eles andavam descalço mesmo, como até hoje a gente vê pelo interior do Brasil isso. Vamos para frente? Os sobretudos ganharam enchimentos para dilatar os ombros e passar uma imagem mais viril. Os homens, quando vocês veem pinturas, os ombros com os ombros larguíssimos, aquilo ali, tudo mentira. Era uma roupa, como se fosse um sanduíche, a roupa da frente, o forro, e aí eles enchiam com capim, com serragem, com restos de tecidos, com panos, e dava essa figura, essa postura masculina exuberante, grandiosa. Para os homens, as blusas ficaram bem curtas, na altura da cintura, mas sempre usando um camisão branco por baixo. As suas calças ainda continuaram como na Idade Média. Os tocados masculinos continuaram em moda. Um homem jamais saía com a cabeça desnuda, né, mostrando o cabelo. Os jovens, com cabelo grande, ainda usavam ele solto ou uma boina por cima, mas os homens sempre com tocado. No Renascimento usou-se um calção chamado braguete, que apareceu por volta do ano de 1555. Ele tinha o nome de braguete na Itália, e na Inglaterra, o mesmo calção chamava-se codipice. Ele tinha essa protuberância na frente, porque era para acomodar o pênis dos homens. E isso aí se gerou uma coisa muito engraçada para os dias de hoje, porque esse codipício, essa braguete foi crescendo, 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 e dando um ar de virilidade, e a marginalidade passou, inclusive, a esconder até armas dentro da braguete, dentro do codipício. E aqueles homens assim que queriam mostrar uma maior virilidade colocavam isso cada vez maior e botavam enchimento ali para poder dizer que tinha um pênis enorme, que era um grande garanhão, era um grande reprodutor.
Os sapatos masculinos perderam o bico alongado e se transformaram em bicos quadrados, lembrando a pata de um leão. O pobre, como sempre, punha, vestia o que tinha, ok? Nada de luxo, era simplesmente uma questão de sobrevivência. O teatro barroco espanhol, indumentária. O barroco é o nome de um estilo que influenciou a arquitetura, as artes e também a arte têxtil e o vestuário da época, caracterizado por uma ornamentação extravagante, exagerada. Todo o requinte do barroco é consequência da dualidade entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro. Na segunda metade do século XVI, grande influência da moda espanhola espalhou-se por quase toda a Europa. A moda espanhola que dominava eram os tecidos brancos, eram os tecidos negros, bordados com fios de ouro e de prata. O decote horizontal, exibindo as bordas da chemise, golas altas e sobras posturas, uma postura rígida e elegante. Essa coisa dessa gola alta, ela tinha uma finalidade: passar prepotência, arrogância, uma eloquência, uma elegância, de uma certa forma, um domínio de classe, né? Porque eles não faziam essas coisas assim, simplesmente por fazer. Sempre tinha um objetivo. O rufo era uma espécie de gola plissada, né, um repolho, utilizado como uma roda em torno do pescoço. Dava um aspecto de cabeça erguida e um ar de arrogância, o que o tornou popular entre a nobreza europeia. Surge na Espanha, vai para a Inglaterra, que a gente vai ouvir muito falar desse rufo na Inglaterra, principalmente na época da Rainha Elizabeth, do rei Henrique VIII, mas isso foi uma febre em Europa inteira, toda a nobreza queria copiar isso. E fazia parte tanto do vestuário masculino quanto do vestuário feminino. As roupas pretas eram usadas para as ocasiões mais formais. O preto era difícil de tingir e muito caro, visto como um artigo luxuoso. As roupas eram muito elaboradas e feitas com tecidos como veludos, brocados, adamascados, linhos e sedas. As joias coloridas em rubis, diamantes e pérolas contrastavam com o pano fundo, né, do preto da roupa. E, então, isso realçava o fundo negro, ele vai realçar o que está brilhando, o ouro, a prata, a pérola, as joias, elas vão sobressair em cima desse fundo negro. Mas, claro que isso é só para o povo, já que o tingimento preto era muito caro, o pobre usava sua roupa encardida mesmo, que ele ia lavando quando estava, ia apodrecendo no corpo, e quando tinha dinheiro comprava um outro pedaço de pano e remendava e costurava. O pobre sempre sobreviveu, né? A moda sempre foi e sempre vai ser para a elite. Já o vestuário masculino sofreu uma transformação relativamente maior ao longo do período. Os homens passaram a ter roupas mais enfeitadas. Vocês veem aqui três formas, três momentos da roupa masculina, né? A roupa negra, que era usada, depois colocaram mais fios prateados em cima do preto, ela ficava quase cinza, e depois, quando eles saem do preto, e toma-lhe fita, e toma-lhe galão, e toma-lhe renda, e tudo para poder enfeitar. O homem parecia mais um ovo de Páscoa do que realmente uma roupa masculina de um homem, né? Era quase uma roupa feminina, né? A calça parecia um saiote, mas isso aqui não é saia não, viu, gente? É uma calça comprida. Na França dos séculos XV e XVII e XVIII, a moda era do senhor Luís XIV. O rei da França, Luís XIV, que viveu entre 1643 e 1715, se estabeleceu como o mais poderoso monarca da Europa. Ele transformou a França em uma potência econômica, recusando-se a importar produtos de outros países e incentivou as indústrias francesas. O país se tornou o maior produtor de artigos de luxo, tais como rendas, sedas, fitas, perucas, que foi importada por todas as nobrezas, por todas as monarquias da Europa.
As mulheres vestiam uma mântua, uma sobreveste simples que ia dos ombros ao chão. Para completar o traje, corpetes em silhueta V e decotes mais fechados, que cobriam os ombros. Os brocados pesados de ouro e prata entraram na moda como tecidos. Elas já não usavam mais a chemise e a camisola branca por baixo. O decote já deixava mostrar bem uma boa parte dos seios, né? Quanto mais apertado, mais ele sobressaía e dava mais volumosidade para as mulheres. Elas ficavam mais gostosas, mais atraentes, e etc. e tal. Ok? O rei Luís XV, filho do Luís XIV, não estava interessado nos assuntos do Estado ou nos pobres. Ele gastava-se muito, tinha uma amante, várias, né, mas uma principal, que era a Madame Pompadour, com quem ele vestia e dava tudo de bom e do melhor para ela, e ela era uma pessoa muito influente. Na moda, ela era uma figura feminina, divertida, arejada, frequentava o Palácio de Versalhes e era invejada, inclusive, pela sua digníssima esposa. Ela era a verdadeira rainha da França, a Madame Pompadour. Os estilos de roupa feminina tiveram a ênfase em torso cônico e estreito. As saias de argola continuavam a ser usadas, atingindo seu maior tamanho em 1750. Então, as saias, os arames, que eram redondos, passaram a ser mais achatados na frente e atrás e mais alongados para as laterais, que é o que a gente vai ver muito usado por Maria Antonieta. Depois de atingir seu tamanho máximo na década de 1750, as saias de argola foram substituídas por argolas laterais, chamadas alforjes ou panier, e se tornou cada vez mais larga e mais pomposa, e por volta de 1765, às vezes chegava a ter 5 metros de diâmetro. O corpo da mulher, mais 2,5 metros para lá e 2,5 metros para cá. E isso, lógico, só a nobreza podia usar, porque nem no dia a dia, para sair na rua, era impossível usar uma roupa dessa daí. Durante 2 séculos, os homens usavam casaco, colete, calções, grandes algemas. Algemas é o que a gente conhece para prender bandido ou não. São essas dobras nos punhos que eles usavam nas casacas, né? Daí o nome de colocar algema no preso vem daí, da roupa, do colete que os homens usavam. Perucas para ocasiões formais, cabelos longos amarrados e empoados. Essa era a moda masculina dos séculos 17 e 18 na França. No entanto, mudanças foram observadas tanto no tecido e no corte dessas peças. Ela foi evoluindo. Havia sempre a blusa e o calção, que durante 2 séculos era impossível que seja sempre a mesma coisa, né? E eles pegavam, os países viajavam, a Europa era pequenininha, então iam pegando, levando coisas de um lado e de outro e traduzindo nas suas roupas. Então a gente vai ver de um traje mais simples, de Luís XIV até o Luís XVI, que foi o marido da Maria Antonieta, que morreu decapitado junto com ela, na guilhotina. No século XIX, a indumentária e a moda no Brasil. A vinda da família real e a corte portuguesa, a cena cultural brasileira se transformou. O rei trouxe consigo diversos artistas e também atores, e a influência francesa no modo de se vestir ganhou mais força no Brasil. Aqui é uma roupa de uma classe média e a roupa da nobreza, que seria usada nos salões da corte no Rio de Janeiro. Assim, o país passa a receber peças no modelo francês para a diversão da aristocracia. A França ditava a moda em todos os países da Europa e suas colônias, e no Brasil não foi diferente. Então, as rendas, os plissados, as fitas, os babados, os chapéus, entrou de sola na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo, Salvador, Ouro Preto, né, na época Vila Rica. Então, as grandes capitais, as grandes cidades da colônia portuguesa passaram, a elite passou a copiar essa moda francesa trazida pela corte portuguesa.
No século XIX surgiu a chamada comédia de costumes, um gênero baseado na sátira do povo, que abordava a sociedade da época com personagens caricatos. O mais importante dramaturgo na comédia de costumes aqui no Brasil foi Martins Pérez, que viveu de 1815 a 1848. Apesar de ter vivido muito pouco tempo, foi, para mim, o maior documentarista da sociedade brasileira, da sociedade carioca. As suas sátiras são divertidas, e assim que vocês puderem ler as obras do Martins Pena, principalmente Noviço, vocês vão ver e entender aonde vem esse espírito jocoso brasileiro. Certo? O teatro realista foi um movimento surgido na Europa, que tinha como propósito revelar questões sociais latentes na sociedade. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam a política, a economia e os dilemas humanos, que era sempre frequentado pela elite. Enquanto que no palco os atores estavam mostrando uma classe oprimida, uma classe sofredora, uma classe que passava fome, que não tinha lugar direito para morar, a elite que frequentava e sentava no teatro usava uma roupa que era totalmente diferente daquilo que estava sendo mostrado pelos personagens. Era o contraste. A elite, a classe dominante sentada, vendo seus dominados no palco, aqueles a quem ela tinha como sua mão de obra barata. Que é a mesma coisa que a gente vê até hoje, né? Não mudou muito essa relação com relação a isso, não. No século XX, surgem várias companhias nacionais a partir da década de 30. O Teatro do Estudante no Brasil, o TED, em 1938. As roupas femininas foram as que mais sofreram suas transformações. O vestido já não é mais longo, ele já está no meio da canela, já não tem mais tanto tecido, tanta roda de tecido, já são saias e blusas, saias e camisas, né? Às vezes um tailleur, um casaco por cima, os chapéus pequenos. Tudo era muito mais fácil. E a gente já está entrando quase que na Primeira Guerra Mundial, onde vai haver uma escassez total e absoluta de tecidos, né? O homem também, a sua roupa simplifica muito. É uma calça, uma camisa, um paletó. No máximo, um casaco grande para a época de frio. O chapéu ainda é obrigatório, porque só o pobre usava o chapéu. Se usava o chapéu, era o chapéu rasgado, puído, um chapéu de palha, um chapéu de feltro, de lebre, só a elite usando. Em 1943, uma expressão ganha maior visibilidade. Com a estreia da peça Vestidos de Noiva, Nelson Rodrigues, inaugurando o teatro moderno no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, as roupas tiveram que diminuir os detalhes e ficaram mais simples. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, tudo estava voltado para lá. Então, não havia vestimento. Se fazia um tecido, o que tinha era tudo muito caro, então a moda teve que se adaptar. O mínimo de roupa possível, a size o mais justa possível, com menos roupa, com menos tecido, com rendas vai embora, fitas vão embora. Era o básico, ou seja, cobrir o corpo, porque não podia ser mostrado, exposto no meio da rua. Um casaco, um paletó, um blazer para as mulheres, o homem, muitas vezes o paletó foi abolido, era uma camiseta, uma camisa branca, né? O mais simples possível. Tudo estava voltado, toda a indústria estava voltada para a guerra. Outros grupos surgem, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. É o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. No período pós-guerra, o volume das saias voltou com total força. Havia uma recessão, né? Então os tecidos eram pouco, usava-se pouca coisa, e para fazer girar novamente a indústria do tecido, a tecelagem, a plantação de algodão, o linho, a seda, os costureiros, os estilistas, as modistas passaram a fazer o quê? Roupas, vestidos com muita roda, com anágua, com fitas, com renda, para fazer novamente gerar a indústria, começar a procurar. Uma indústria gerando um movimento, ela vai gerar as outras indústrias.
Se gira a indústria da tecelagem, gira também a indústria da plantação, do alimento, do couro, do sapato, o cinto, a bolsa. É uma cadeia que vai surgindo, que vai se movimentando. Os homens voltam totalmente com suas roupas pesadas, as blusas, as camisas de manga comprida, manga curta, paletó, terno, gravata. Volta-se tudo novamente. Era necessário fazer movimentar, girar a economia, não só no Brasil, como no mundo todo. Em 1953, é fundado o Teatro de Arena. O grupo trazia uma aura revolucionária frente à tensão política e social dos anos 50. Uma peça que marcou o início da companhia foi Eles Não Usam Black Tie, de Jean Francisco Guarnieri, encenada em 1958.